Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar você a fazer uma peça super fácil, bem explicadinha, que você vai adorar. Mas antes de iniciar a aula, se inscreva aqui no canal do YouTube, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. E também tem meu Instagram, que eu publico muita coisa ligada ao crochê e o mundo feito à mão. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio barroco Max Color 6, 200 gramas, na cor 7220, agulha para crochê número 5 mm, agulha de tapeçaria e tesoura. O suplá da receita mede 35 cm de diâmetro. Um novelo do fio barroco Max Color 6, 200 gramas, rende até uma peça e meia. Você pode substituir o fio barroco Max Color por barroco multicolor ou natural número 6, fio jeans ou Apollo. Siga as orientações da videoaula. Para iniciar o triângulo, eu faço o anel mágico, retiro dos dedos com cuidado, insiro a agulha e puxo. Dentro do anel mágico, eu vou tecer o total de 6 pontos puffs com intervalo de 3 correntes. Então, eu levo lá para cima, dou a laçada, insiro, levo lá para cima, dou a laçada novamente e puxo. Dou a laçada, puxo tudo e faço aqui 3 correntinhas. Novamente, nós vamos tecer aqui o ponto puff com 3 laçadas. 1, 2 e 3. Dou a laçada, puxo tudo e faço 3 correntinhas. Nós vamos tecer o total de 6 pontinhos puffs como esse aqui e com intervalo de 3 correntes. Então, eu dou a laçada, levo lá para cima 3 vezes, ó. Dou a laçada, tiro tudo e faço novamente aqui 3 correntinhas. Você pode também substituir o anel mágico por 3 ou 4 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Para finalizar, aqui eu já fiz 3 correntinhas, eu insiro pegando em cima do ponto puff e faço ponto baixíssimo. Agora é só ajustar o anel mágico e pronto. Para que esse fiozinho aqui ele não afrouxe os pontos, você pode dar um pinguinho de cola instantânea, esperar secar e pronto. Ou, se preferir, pode também fazer um nozinho pegando em um desses pontos aqui na parte de trás do triângulo. Agora vamos dar início às 3 pontinhas do triângulo. Vejam só que aqui eu já tenho o triângulo finalizado e eu direciono 3 pontinhas para dar forma. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Em cima do ponto puff, eu vou tecer 3 correntinhas. Dou a laçada e dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto alto, dou a laçada, faço um ponto puff com 3 laçadas, faço 3 correntinhas de separação, novamente 3 laçadinhas para fazer o ponto puff. Faço aqui apenas uma correntinha para finalizar o ponto puff e dou a laçada e faço um ponto alto dentro desse mesmo espaço. Então, vejam que aqui dentro eu fiz um ponto alto, um ponto puff, 3 correntinhas, um ponto puff e um ponto alto. Bom, agora eu vou dar a laçada e vou fazer um ponto alto em cima do ponto puff. Dou a laçada e dentro desse espaço, eu vou fazer essa parte reta aqui, tá? Então, eu vou preencher apenas com pontos altos. Então, aqui eu vou tecer o total de 3 pontos altos. Dou a laçada, faço um pontinho alto pegando no ponto puff. E agora, dentro desse espaço, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu faço um ponto alto, um ponto puff com 3 laçadas, 3 correntinhas, novamente um ponto puff com 3 laçadas, faço uma correntinha para finalizar o ponto puff
E agora, dentro desse mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Pronto, faço um ponto alto pegando no ponto puff e agora, nesse intervalo aqui, nesse espaço, eu vou preencher com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, faço aqui um ponto alto e agora, dentro desse espaço, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu faço um ponto alto, um ponto puff com 3 laçadas, 3 correntinhas de separação, novamente um ponto puff com 3 laçadas, faço uma correntinha para finalizar o ponto puff, um ponto alto e para finalizar, nós vamos tecer aqui então um ponto alto e 3 pontinhos altos para esse espaço. Pronto, para finalizar a segunda carreira, eu insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Então, vejam que aqui eu já tenho o triângulo definido. Agora, vamos para a segunda carreira do triângulo. Para fazer a segunda carreira do triângulo, eu vou subir aqui 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para o ponto seguinte e mais um pontinho alto pegando aqui no ponto puff. Agora, dentro desse espaço, aonde eu tenho as pontinhas do triângulo, ou seja, onde eu fiz o ponto puff, eu vou repetir. Então, eu faço um ponto alto, um ponto puff, 3 correntinhas, um ponto puff, faço uma correntinha para finalizar e mais um ponto alto. Bom, feito isso, eu vou distribuir um pontinho alto para cada ponto de base para essa lateral aqui. Então, eu faço um ponto alto para o ponto puff e faço um pontinho alto para cada pontinho alto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, agora eu vou repetir dentro desse espaço a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu teço um ponto alto, um ponto puff com 3 laçadas, 3 correntinhas de separação e novamente um ponto puff com 3 laçadas. Faço aqui uma correntinha de separação e um ponto alto. Então, eu só estou repetindo o que eu já fiz aqui anteriormente. Agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. E vejam só que para essa lateral, nós vamos encerrar o trabalho quase que na metade, porque aqui nós já temos o início dessa lateral. Então, aqui eu tô tecendo um pontinho alto para cada ponto. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto. Então, aqui nós temos um triângulo que mede cerca de 12 centímetros. Vejam só. Isso pode variar muito caso você esteja utilizando um fio mais fino ou mais espesso. Se você estiver utilizando um fiozinho mais fino, provavelmente com apenas 3 carreiras, você não vai atingir 12 centímetros. Então, teça mais carreiras conforme eu ensinei aqui a segunda. E caso você tenha um fio mais grosso, talvez não seja necessário tecer essas 2 últimas carreiras. Faça apenas 2 carreiras, ou seja, essa parte aqui é de pontos puffs e depois essa parte onde nós determinamos as 3 pontinhas do triângulo. Bom, feito isso, também é importante que você saiba que o total de pontos altos para cada lateral são 11. Isso facilita muito o processo de emenda. Então, agora você vai fazer o total de 6 triângulos como esse aqui, vai cortar e arrematar todos os triângulos para que a gente possa montar depois o nosso suplá. Bom, pessoal, então aqui eu tenho a distribuição dos triângulos. A emenda é como se fosse uma pizza, ou seja, que são as fatias da pizza, vamos assim dizer.
E aqui nós vamos fazer a emenda unindo essas duas laterais. Depois de ter feito a emenda dessas duas laterais, nós vamos cortar o fio e vamos passar para essa, e assim em diante, até chegar o momento que nós vamos ter que emendar duas laterais de uma vez, né, do último triângulo, que daí seria o sexto triângulo. Agora chegou o momento de fazer a emenda dos triângulos. Então, o primeiro passo é definir o lado direito do seu triângulo. O que eu vou fazer? Lado direito com lado direito, coloco um triângulo sobre o outro e vejam que eu tenho um lado avesso desse lado e o lado avesso do outro. Aqui eu tenho agulha de tapeçaria e eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir a agulha pegando na terceira correntinha. Então, vejam que aqui nessa lateral do triângulo eu tenho 1, 2 e 3. Insiro pegando na terceira correntinha e aqui no outro triângulo eu vou fazer da mesma forma, 1, 2 e 3. Passo a agulha e aí eu venho com o fiozinho que está preso à agulha de tapeçaria, puxo e aqui, pessoal, eu faço 2 nozinhos bem firmes, tá? Então, 1 e 2. Essa aqui é a melhor forma da gente fixar a linha ao trabalho. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um segredo de como fazer uma emenda bacana desses 2 triângulos aqui. Vocês podem fazer a emenda dessa lateral também com um ponto baixíssimo, mas se tecer o ponto baixíssimo vai ficar um relevo e talvez não fique do seu agrado. E a costura à mão, ela tende a ficar com acabamento mais delicado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir a agulha pegando na alcinha da frente do triângulo. Então, aqui eu tenho o triângulo, ó, desse lado eu pego na alcinha da frente. E pego na alcinha de trás do outro triângulo. Passo a agulha. Novamente, pego na alcinha do próximo ponto, na alcinha da frente, e pego na alcinha de trás do próximo ponto. Então, vejam que aqui eu uni um ponto, agora estou caminhando para o segundo ponto de ambos os triângulos. E aqui eu passo a agulha. Então, novamente, vamos lá. Insiro pegando na alcinha da frente desse primeiro triângulo e na alcinha de trás do segundo triângulo. E nós vamos unir ponto a ponto, novamente na alcinha da frente e depois na alcinha de trás. E é importante, pessoal, vocês observarem que nos 2 triângulos, na última carreira de ponto alto, nós temos 2 alcinhas. Então, nesse triângulo nós vamos pegar nessa alcinha aqui da frente e nesse triângulo nós vamos pegar na alcinha de trás. E é importante que você de casa una ponto a ponto para que dê certo. E aqui eu já fiz a união dos 2 triângulos, sempre unindo ponto a ponto, pegando na alcinha da frente do primeiro triângulo e na alcinha de trás do segundo triângulo. E outra coisa importante, pessoal, é que eu peguei aqui na primeira correntinha de um lado e na primeira correntinha do outro lado. Agora, para finalizar, eu vou fazer um nozinho bem simples. Então, eu insiro a agulha novamente naquela primeira correntinha e faço um nozinho aqui para finalizar a costura. E para esconder o fio, mais fácil ainda, nós vamos passar a agulha de tapeçaria por entre os pontos aqui do lado avesso e depois cortar o fio. Passo todo o fiozinho, pronto, e agora eu venho com a tesoura, corto o fio. Bom, feito isso, nós vamos emendar da mesma forma o terceiro, depois da mesma forma vamos emendar o quarto, depois da mesma forma o quinto e depois, por último, o sexto, onde eu vou ter que emendar 2 laterais, ou seja, essa e essa, mas todas as outras emendas são iguais a essa aqui que eu ensinei para você. Bom, e aqui nós temos os 6 triângulos já emendados e vejam só que aqui fica uma abertura. Essa abertura nós vamos fechar agora nessa etapa e, por fim, nós vamos fazer o acabamento em volta de todos os triângulos já emendados. Para preencher
o miolo, ou seja, o centro do suplá, eu vou fazer aqui o anel mágico e dentro do anel mágico eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Agora eu vou trabalhar da seguinte forma: vou fazer um ponto baixo unindo todos esses espaços aqui onde nós temos as 6 pontinhas. Então aqui eu já fiz 2 correntinhas, insiro pegando por debaixo da primeira pontinha, faço aqui ponto baixo e faço uma corrente. Volto para o anel mágico e faço um ponto baixo. Faço uma corrente, vou para a próxima ponta, insiro, puxo e aqui eu faço ponto baixo. Faço uma corrente e volto para o anel mágico e faço ponto baixo. Novamente uma corrente, insiro pegando lá na terceira ponta, faço aqui ponto baixo, uma corrente e ponto baixo. Novamente faço uma corrente, vou para a próxima pontinha, faço ponto baixo, uma corrente e ponto baixo. Então vejam que eu tenho que preencher 6 pontinhas. Faço aqui um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Faço aqui um ponto baixo. Novamente uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e volto aqui finalizando com ponto baixo. Para terminar essa carreira, eu insiro lá na primeira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Corto o fio e arremato. Pronto. Então aqui nós já preenchemos o miolinho do suplá. Bom, e aqui vai uma sugestão. Depois de ter ajustado o anel mágico, eu venho com o fio do arremate e faço aqui 2 nozinhos bem firmes para que o anel mágico não se solte depois. Depois desses 2 fiozinhos aqui, a gente esconde por entre os pontos na parte avesso. Agora vamos para o acabamento em torno do suplá. Para fazer o acabamento, eu vou distribuir aqui pontos altos ao redor dos triângulos já emendados. Então, eu vou inserir dentro desse espaço, passo o fiozinho e faço 2 nós bem firmes para firmar ao trabalho. Insiro a agulha, faço 3 correntinhas e faço mais um ponto alto aqui dentro. Então, vejam que aqui eu tenho 2 pontos altos. Para a emenda, eu vou reservar também 2 pontinhos altos. Então, aqui eu faço 1 e 2. Dou a laçada para esse espaço, novamente eu faço 2 pontinhos, 1 e 2. E agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar aqui na junção de 2 triângulos, dentro desse espaço, eu repito aqui 2 pontos altos, 1 e 2. Faço 2 pontos altos para o espaço da emenda e novamente 2 pontos altos para esse espaço aqui da pontinha do triângulo. E agora eu distribuo um ponto alto para cada ponto de base. Nós vamos trabalhar toda essa carreira dessa forma. Para finalizar a carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora nós vamos distribuir aqui um pontinho baixo para cada ponto. Ao chegar aqui, pessoal, onde nós temos esses 2 pontinhos que tecemos para essa emenda, nós vamos colocar 2 em cada ponto, tá? Então, vamos lá. Subo aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto. Faço um ponto baixo para cada ponto de base e vejam que aqui eu cheguei bem na parte da emenda, então eu faço 2 pontinhos para esse espaço. 2 pontinhos para o primeiro ponto e depois 2 pontinhos para o segundo. E aí eu volto tecendo um pontinho baixo para cada ponto de base.
Finalizada a carreira de ponto baixo, agora nós vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, vamos tecer a última carreira. Nós vamos fazer ponto caranguejo. Então, eu teço 2 correntinhas e o ponto caranguejo nada mais é que fazer ponto baixo, só que no sentido inverso. Então, ao invés de eu ir para frente, eu vou para o pontinho de trás e faço ponto baixo. Eu teço aqui um pontinho caranguejo para cada ponto de base. Você também pode substituir o ponto caranguejo pelo ponto baixíssimo ou pelo ponto rendinha. Eu vou deixar aqui ao lado um card onde eu ensino a fazer 3 pontinhos para acabamentos da sua peça. Para finalizar, eu insiro pegando aqui na segunda correntinha que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto, agora é só esconder todos os fiozinhos por entre os pontos do lado avesso e aqui nós temos o nosso suplá finalizado. Bom, espero que você tenha gostado, faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque #aprendiz de crocheteiras. Para mais novidades do mundo feito à mão, me siga no Instagram, @Bruna Spijac. Um beijo e até a próxima!